Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós iniciaremos o nosso primeiro módulo de Fundamentos de Enfermagem, trazendo os principais pontos sobre a história da enfermagem no mundo e a história da enfermagem no Brasil. Pessoal, antes de Cristo nascer, o tratamento das doenças eram baseadas no misticismo, superstição. Eram crenças espirituais do adoecimento do corpo. Sacerdotes, feiticeiros, xamãs tinham a função de médico, enfermeiro e farmacêutico. Nesta época da nossa história, essas pessoas que faziam cuidados do corpo, eles representavam todas essas classes que hoje estão divididas entre médico, enfermeiro, farmacêutico. Eram pessoas espirituais, como vocês viram, sacerdotes, feiticeiros e xamãs. Eles faziam uso do misticismo, do espiritual, de que esse espírito precisava ser curado, e isso é que trazia o adoecimento das pessoas. E eles é que faziam uso de ervas, de rituais, para poder cuidar daquele corpo adoecido. Os tratamentos eram realizados por meio de sacrifícios para afastar os maus espíritos. A descoberta de plantas medicinais, preparação e administração foram delegadas às funções de farmacêutico e enfermeiro. Então, antigamente, o farmacêutico e enfermeiro era aquele que preparava essas plantas medicinais e levavam até a pessoa doente como forma de fazê-la ficar melhor daquele quadro em que ela se encontrava, tanto fisicamente quanto as crenças espirituais eram levadas em consideração para os tratamentos e os cuidados com o corpo das pessoas. Aqui temos duas gravuras, certo? Do que seria um xamã e um sacerdote. Pessoas religiosas que faziam uso desses rituais, dessas plantas medicinais, como forma de cuidar das pessoas. E não se tinha as classes bem definidas de uma pessoa que fazia a cura, outra pessoa administrava essa cura, certo? Então, eram papéis meio que não selecionados, não segregados, e que eram tudo concentrado em uma pessoa só. Nas civilizações antigas, certo? Aqui tem uma gravura já lembrando sobre os egípcios. A cura de doenças vinha por meio do divino e médicos cirurgiões. Ambos tinham um entendimento da doença e compartilhavam do mesmo local de cura. Juntavam a oração aos deuses com o uso de flores, frutos, ervas, massagens e banho. E a prática de cuidados era feita por escravos ou mulheres da família do enfermo. Então aqui nós já temos um pouquinho de mudança na situação de saúde das pessoas, nas pessoas que cuidam da saúde. Já surgiram médicos cirurgiões, pessoas que estudavam o corpo. Na época dos egípcios, o estudo do corpo era muito intenso porque eles tinham o ritual de embalsamar, de retirar os órgãos e preservar o corpo, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles tinham já um conhecimento maior sobre o corpo, sobre as doenças, faziam uso de terapias associadas à religião, com o uso de flores, frutos, ervas, massagens e banhos. E as pessoas, os sacerdotes da época, que faziam uso da crença divina, e os médicos usavam o mesmo local para a terapia, seja ela espiritual ou seja ela física. E a função do enfermeiro, que cuida da pessoa, passou a ser destinada a escravos ou às mulheres da família do enfermo, porque eram as pessoas que
eram consideradas de uma classe inferior à dos homens de posse, a dos homens que tinham propriedades, que tinham formações diferentes, né? Que tinham uma classe social a mais. Então, mulheres do enfermo e escravos eram os responsáveis pelos cuidados de enfermagem nessas épocas. Aqui nós temos outras gravuras mostrando mulheres realizando um parto, amamentando, podiam ser escravas, até porque a cor representada é diferente da mulher que está tendo os filhos. Aqui nós podemos ver um cirurgião realizando algum tipo de tratamento com instrumentos que eram realizados, que eram feitos por eles na época, com o ferro. E aqui o procedimento de embalsamar, que era cuidado do corpo da pessoa que havia falecido. Retiravam os órgãos e substituíam por ervas e sal, que preservaram esse corpo. Eles preservam esse corpo devido às crenças religiosas. Falando de Hipócrates, em 460 anos antes de Cristo, ele teve uma visão médica nos sintomas que causas naturais causavam as doenças, contrapondo as sobrenaturais. Incentivava terapias especiais como dieta, exercício, banhos, massagem e culto a Asclépio pelos gregos. Asclépio seria o pai da medicina, né? E Hipócrates dizia que aliviar a dor é a obra divina. E exatamente ele sabia que a divindade era uma coisa, ele não era descrente, muito pelo contrário, não existia muitos descrentes na época, mas ele acreditava que as doenças vinham de causas naturais e não apenas de causas espirituais, de que aquele espírito estava condenado, de que aquele espírito tinha pecado, tinha ofendido os deuses e ele estava sofrendo devido a isso. Asclépio, Hipócrates, ele trouxe um novo conceito do que é a saúde, do que é a doença e de práticas mais físicas de curar essas doenças, como dieta, exercícios, banhos, massagens, diferente das outras épocas um pouco mais anteriores que já tratavam de doença como um problema divino. Na Idade Média, depois de Cristo, o cristianismo era religião oficial antigamente, eram religiões politeístas, acreditavam em vários deuses, e a partir do nascimento de Jesus, o cristianismo surgiu e passou a ser difundido pelas outras regiões da Europa. Doença era o pagamento de pecados. Enfermagem atuava com mulheres religiosas, cuidando através de diaconatos, que era uma dignidade eclesiástica conferida pela segunda das ordens sacras. Então, nós já podemos ver aqui o quê? Que doença era um pecado divino, o Deus se tornou um só, e as pessoas acreditavam que o nosso Deus era um Deus vingativo, punitivo, que punia as pessoas com doenças e pragas, o que na verdade eram hábitos de higiene, cuidados pessoais e interpessoais, locais de moradia, alimentação. Tudo isso culminava para a doença das pessoas que culpavam Deus por essas moléstias. E a enfermagem passou a atuar com mulheres religiosas. Isso é muito importante, certo? Porque as mulheres religiosas tomaram conta dos cuidados com as pessoas, os cuidados de enfermagem, que enfermagem ainda não existia, e elas que passaram a prestar esses cuidados às pessoas doentes, pessoas enfermas. Aqui nós temos gravuras dos tempos da Idade Média, de pessoas realizando procedimentos e cuidando de outras pessoas adoecidas, com banhos, com massagens, com instrumentos realizados, ervas. Então, aquele conhecimento sempre foi passado das terapias que serão realizadas com pessoas.
Porém, as doenças agora vinham de Deus. As cruzadas foi um período muito importante para difundir e aprimorar a saúde, a possibilidade de curar as pessoas. Devido às grandes guerras que o mundo já passou, as cruzadas foram exatamente expedições militares cristãs que exigiam ordem, disciplina e obediência no ato de cuidar. Hospitais masculinos e femininos crescem na Europa para cuidar justamente dos cavaleiros que pertenceram e que lutaram pela Santa Igreja Católica. Assim como constrói-se a ideologia do cuidado, contratada basicamente nos princípios de submissão, disciplina e abnegação, mediada pelo poder da Igreja e ou poder do Estado, sem uma produção sistemática do saber e, portanto, sem poder. Bretas, 1994, disse exatamente do que se tratava os cuidados às pessoas feridas, que era um cuidado militarizado, organizado, e você tinha que ser submisso, disciplinado e se abnegar. Seria uma coisa que as pessoas religiosas fazem. Elas aceitam esses princípios. Esses princípios é o que fomentou a ideologia do cuidado na época. E hospitais aumentaram a quantidade de hospitais para cuidar justamente dos feridos em guerra. E isso foi muito importante para o processo do cuidado da pessoa doente e para o aprimoramento de técnicas curativas nesta época. Já na civilização ocidental, capitalismo, fome, pobreza, peste negra e a Guerra dos 100 anos. O quadro de saúde pública piorava com o avanço das segregações sociais. Mercantilismo permitiu a abertura de rotas comerciais e disseminação de doenças. Pessoal, como vocês podem ver, a civilização ocidental foi uma época em que nós tivemos as grandes navegações. O mercantilismo, o ato de você navegar de um país para outro, por meio do oceano ou por meio de rios, fez com que as fronteiras se abrissem mais, portos recebessem navios de outras províncias, acabando trazendo também doenças desses locais. O capitalismo ajudou na segregação social, dando a uns muito dinheiro e a outros fome e pobreza, peste negra, falta de higiene, crescimento de ratos e a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra enorme que aconteceu com o envolvimento da França e foi uma guerra muito duradoura. E como toda guerra, traz também melhorias e tecnologias novas para aquela civilização. O quadro da saúde sempre piorou devido à grande diferença de rico e pobre, dos centros das cidades e das periferias, e justamente também a abertura de portos que permitiu contaminação internacional das doenças. Os ratos iam de porto em porto por dentro de navios, espalhando a bactéria que gerava a peste negra. Depois disso veio a Inquisição. E isso foi um fator decisivo porque a Inquisição da Igreja destruíram e mataram pessoas que tinham cura para doenças, que estudavam tratamentos, que eram curandeiras, parteiras, estudiosas, herbalistas. Eram acusadas de bruxaria e eram queimadas, por eles entenderem de que a procura de uma cura era ir contra os atos de Deus, porque só quem pode curar é o nosso Senhor. Essa era a crença da religião da época, que acabou matando milhares de pessoas que provavelmente teriam condições de resolver problemas na época e que postergaram essas resoluções de problemas, essas curas, devido justamente à Inquisição caçar e matar essas pessoas.
No período do Renascimento, Galileu e Leonardo da Vinci foram muito importantes, porque eles estudaram uma coisa chamada de corpo humano. Essa imagem do homem vitruviano foi uma imagem desenhada pelo famoso pintor, escultor e estudioso Leonardo da Vinci. E ele estudou a anatomia, ele desenhou a anatomia, ele era um arquitetônico, ele criava estruturas e estudava, inclusive, a máquina. A principal máquina que ele estudou foi o corpo humano. E nos seus achados, os estudos de Leonardo da Vinci favoreceu as pessoas interessadas por cuidados na época a aprender mais sobre o corpo, a aprender mais como o corpo funciona, a forma dos órgãos. E isso foi um avanço, junto com Galileu, trouxe grandes aprendizados sobre astrologia, sobre física e matemática, que foi um avanço científico para a época. Mesmo sendo perseguido, ambos perseguidos pela Igreja Católica, por desafiarem as leis de que Deus é que tem o controle de tudo. O Renascimento foi o berço das artes, da música, cosmologia, tecnologia e ciência. Tecnologia e ciência foi um avanço para a época do Renascimento. Na Reforma Protestante foi extremamente importante, porque foram retiradas as religiosas do cuidado aos enfermos, devido à Igreja Católica ter sido dividida, e colocado aos cuidados da comunidade, pessoas sem preparo e saber, por salários miseráveis. Prostitutas, ladrões, moradores de ruas, fermentando um preconceito pela profissão. Na Reforma Protestante, devido à ideologia política e religiosa, houve uma segregação da Igreja Católica na época que surgiu o protestantismo, certo? O protestantismo e após isso o anglicanismo. Então, devido a haver essa separação, locais onde houve essa reforma, a Igreja Católica deixou de atuar nessas áreas, as mulheres religiosas saíram dos cuidados e entraram justamente pessoas sem preparo, sem experiência, por salários que não davam para se sustentar. Na Revolução Industrial, a saúde era a força do trabalhador, era determinante no desenvolvimento da economia, na ascensão da Revolução Industrial. Hospitais foram reformulados pela Marinha e Exército, necessário para cuidar dos soldados em guerras constantes por disputas por poder. Autoritarismo da medicina foi uma coisa que prevaleceu muito devido aos médicos acharem que podiam tudo e que tinham o poder de curar. E essa cura era muito procurada pelo Estado, porque sem os trabalhadores em funcionamento, o Estado teria prejuízos econômicos. E justamente em um período de grande reforma industrial, onde o aparecimento de máquinas começou a substituir a obra humana, além de ter um processo de trabalho maior e de produções maiores. Então, trabalhadores precisavam estar saudáveis e soldados também, porque no momento da Revolução Industrial sempre existiu guerras em que precisava se tomar conta e resguardar a saúde dos soldados para que continuassem em batalha. Então, a medicina deu um salto no período da Revolução Industrial, com um aprimoramento desse processo de trabalho e processo econômico, e com isso a medicina ascendeu. Falando de tantas guerras e que precisávamos cuidar dos soldados, a Guerra da Crimeia foi decisiva para a nossa história da enfermagem. Devido à política expansionista da Inglaterra, entrou na guerra travada contra a Rússia, juntamente com o Reino da Sardenha e da França. E houve a atuação de Florence junto a 38 auxiliares nesta guerra. E isso foi o grande divisor de águas para o que nós tínhamos dos cuidados dos doentes antes da Guerra da Crimeia e após.
Agora vamos falar apenas de Florence Nightingale. A mulher precursora e fundadora da enfermagem no mundo. A data do seu nascimento é o dia em que nós comemoramos o Dia Nacional e Internacional da Enfermagem. Ela que fez a diferença no cuidado desses soldados e mostrou ao mundo o que a prática do cuidar era e a sua importância em exercê-la com ciência e sabedoria e amor. Florence Nightingale recebeu o nome da sua cidade italiana de Florença, Florence em inglês, onde nasceu em 12 de maio de 1820. De família rica, estudava filosofia, estatística, epidemiologia, latim, grego, matemática, história, religião. Era uma mulher muito culta. A família investiu muito nos estudos de Florence. Coisa difícil de se ver porque mulheres antigamente elas não tinham a dádiva de poder estudar. Elas eram mulheres para cuidar de casa, para cuidar de marido, para cuidar de filhos. Mas mulheres de família rica, além de serem prometidas para outros homens, como forma de selar um contrato com outras famílias ricas para aumentar os bens, eles investiram no estudo de Florence. E Florence sempre aprendeu de tudo um pouco. E esse tudo ela utilizou nos seus cuidados com a enfermagem. Aos 16 anos, expressava seu desejo de ser enfermeira. Viajava muito com parentes e amigos, possibilitando conhecer e estudar o modelo de cuidado de vários países. Então, essas viagens que Florence fazia ajudava também ela a obter o conhecimento de como eram prestados os cuidados aos doentes em vários países, que hoje é diferente e antigamente era diferente também. Cada país tinha a sua forma de cuidado, tinha a sua metodologia, a sua base científica, a sua base teórica. Egito, França, Roma, Alemanha. Em Kaiserwerth, na Alemanha, realizou um curso de 3 meses para enfermeiras com diaconisas luteranas. No Hôtel Dieu, que é considerado o albergue de Deus, em Paris, é o hospital hoje ainda mais antigo de Paris, aprendeu sobre o trabalho de cuidados em ambientes insalubres, comuns em toda a Europa, com as irmãs vicentinas. E mesmo com a resistência da mãe ao voltar das viagens, Florence reafirmou seu desejo por ser enfermeira. As teorias de Florence são conhecidas como as teorias miasmáticas. Usados em hospitais avançados, os doentes se curavam melhor em ambientes claros, aerados, sem lixo, levando consigo esses conhecimentos que ela aprendeu no decorrer das viagens que foram realizadas por ela. Em suas viagens, conheceu o ministro inglês Sidney Herbert, interessado em reformas hospitalares na época. Ou seja, esse ministro inglês ele estava fazendo viagens igualmente a Florence, interessado em aprender sobre as reformas hospitalares naquela época. E em 1853 eclodiu a Guerra da Crimeia. Os soldados ingleses estavam em uma situação crítica. Florence mandou uma carta para Sidney, atual secretário de guerra, ele era um ministro, mas se tornou secretário de guerra quando iniciou a Guerra da Crimeia. E Florence expressou o seu desejo em atuar, em ajudar os soldados ingleses na Turquia. Ao mesmo tempo, Sidney, por pressão popular, lembrou de Florence em suas viagens e também escreveu uma carta solicitando a sua competência aos cuidados do exército. Suas cartas se cruzaram nos correios. E Nightingale juntou 38 auxiliares, 10 freiras católicas, 8 irmãs anglicanas, 6 enfermeiras e 14 voluntários. Mesmo sem conhecimento sobre a microbiologia, Florence tinha cuidado meticuloso com a limpeza e asseio pessoal, ar fresco e calor adequado, boa iluminação, repouso, nutrição. Todos esses cuidados Florence adquiriu
à medida que ela estudava, que era investido no seu estudo, e nas viagens que ela realizou, os cursos que ela fez nos hospitais, na Alemanha, em Paris. Então, ela trazia consigo já essa experiência, esses aprendizados, para utilizar em soldados feridos pela guerra. A mortalidade do exército caiu de 42% para 2%. Pela sua notoriedade, Florence ganhou do governo inglês 44 mil libras para o Fundo Nightingale. E em 1860, esse dinheiro foi utilizado para criar a escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, na Inglaterra. Um curso com 1 ano de duração ministrado por médicos, teórico e prático associado ao Hospital Escola, igual nós temos o Hospital Escola aqui, que é um hospital utilizado para fins didáticos, para estudantes aprenderem. As enfermeiras deveriam ser cuidadosamente selecionadas para residir em casas de enfermeiras, moldando disciplina e caráter entre elas. Os professores eram pagos e realizavam provas orais e escritas. A filosofia da escola de Florence. Dinheiro público seria investido na formação de novas enfermeiras. Ligação entre hospitais e escolas de treinamento. Oferecido residência próxima ao local e iniciou com 1 ano de duração, aumentando para 2 anos posteriormente. Florence contraiu febre tifoide na guerra. A doença a incapacitou das suas atividades e Florence Nightingale faleceu cega em 1920 enquanto dormia. Pessoal, essa foi a história da nossa fundadora da enfermagem, de como a enfermagem, a prática do cuidado com as pessoas evoluiu dos tempos antes de Cristo até os períodos da guerra. Florence, ela trouxe um aprendizado para o mundo inteiro, criando a primeira escola de enfermagem devidamente registrada, com protocolos, com uma grade a ser ensinadas pelos médicos, em um hospital na Inglaterra, e ela é a fundadora da enfermagem. Florence fundou a enfermagem e no final do nosso curso nós fazemos com muito orgulho um juramento a Florence de cuidar, de proteger, de ser ético, de evitar causar danos às pessoas e preservar a vida desde o seu nascimento até a morte. Um forte abraço e até a aula que vem.